E o Copom decidiu nesta quarta-feira estabilizar a taxa Selic em 13,75%, interrompendo aí um ciclo de 12 aumentos consecutivos que aconteceram aí nesse ano. Nesse período a taxa subiu 11,75 pontos percentuais, configurando aí a mais longa e a mais alta histórica aí da taxa Selic desde o ano de 1999. Então, sem sombra de dúvidas, 2022 ficou para a história, mas esse deve ter sido aí um momento de estabilização mesmo da taxa Selic, é o que dá a entender essa estabilização em 13,75%, e talvez aí, muito provavelmente, na verdade, esse ano não vai subir mais a taxa Selic. Se dá a entender que essa taxa vai ficar estabilizada em 13,75 até o final do ano, e só no ano que vem talvez aí a gente possa começar então a ter uma redução dessa taxa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo, sobre os impactos e, acima de tudo, aonde você investe o seu dinheiro nesse momento de estabilização da taxa Selic. Então é um vídeo muito importante e, como eu sempre falo, pessoas acima da média começam e terminam aquilo que elas começam, né? Então se você começou a assistir esse vídeo, fica até o final e assiste ele até o final aqui para você ser uma pessoa que tem esse hábito de concluir as coisas que inicia. Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo? Fala pessoal, meu nome é Alan Victor, sejam bem-vindos aqui ao Cansei de Ser Pobre. E a gente está falando então hoje sobre essa estabilização da taxa Selic, e que foi aí uma interrupção de 12 aumentos consecutivos, e a gente tem muita coisa bacana para conversar sobre isso. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque vai ajudar muita gente que quer crescer e continuar trazendo conteúdos para vocês. Galera, então vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre essa estabilização da Selic. Então, de acordo com especialistas aí, a projeção é que a taxa se mantenha em 13,75%, pelo menos até metade do ano que vem, né? Julho de 2023, quando há uma expectativa de recuo da taxa para 13,5%. Há uma expectativa também que até o final de 2023 a gente chegue em 11,25%. Mas é tudo muito relativo, né? Se chegar um momento que o Copom entender que a redução da inflação não está acontecendo, talvez eles vão fazer algum tipo de reajuste na Selic novamente. Aí você pode perguntar, talvez tenha alguém aqui no vídeo que não sabe o que significa a taxa Selic, talvez você é iniciante e está chegando por aqui a primeira vez. Vou te explicar então o que é essa taxa Selic e qual é a influência dela na economia, na inflação e no mercado financeiro. Mas se você já sabe o que é a Selic, como ela influencia na economia, você pode passar o vídeo um pouquinho para frente. Mas sempre é bom reforçar e ter os conceitos bem fixados. Para ficar uma explicação rápida e compreensível para qualquer pessoa em qualquer nível de entendimento, vou explicar rapidamente o que é a Selic. A Selic basicamente é a taxa que coordena, que faz com que os juros se movam no Brasil. Quando há, por exemplo, uma alta da Selic, há um aumento na taxa de juros para que haja um controle na quantidade de empréstimo, na quantidade de financiamento, porque isso influencia diretamente nos juros cobrados pelas instituições. Por exemplo, se você vai financiar uma casa, a taxa de juros, quando a Selic está alta, vai ser mais cara. Então você vai pagar mais no final do seu financiamento. Então é uma estratégia que o governo utiliza para um controle do processo de compra de um país, né? E por que há esse controle? Porque é uma tentativa do governo controlar a inflação. Mas como que isso acontece na prática? Quando as pessoas financiam menos, elas tendem a comprar menos, né? Elas tendem a gastar menos. Se elas tendem a gastar menos, o que acontece? Os produtos começam a se acumular. Imagina no mercado, se você não tem tanto acesso ao crédito, você vai comprar menos feijão, tá? O que vai acontecer? Vai começar a acumular feijão no mercado. Se acumula feijão, o mercado tem que baixar o preço. Então a Selic ela atua dessa maneira e o Copom usa a taxa Selic para manipular essa questão, essa dinâmica de preços. Por exemplo, para você entender de uma vez por todas, na pandemia o que aconteceu? As pessoas pararam de gastar, certo? O que o governo fez? Jogou a Selic lá embaixo. Jogou a Selic lá embaixo para quê? Para que as pessoas movimentassem a economia. Ou seja, as pessoas começaram a ter acesso facilitado ao crédito, elas começaram a gastar um pouco mais para injetar dinheiro na economia e para fazer a roda girar. Quando o vírus acabou, quando a pandemia acabou, o governo começou a aumentar essa taxa para controlar esse gasto das pessoas, porque a inflação estava muito grande, porque as pessoas tinham muito crédito, elas estavam gastando muito e os produtos estavam ficando escassos. Quando há escassez, o que acontece? Há cada vez mais aumento de preços.
né? Então, se você não sabia o que era Selic, espero que isso agora tenha ficado de uma vez por todas definido para você. Agora que eu te expliquei a taxa Selic, o que ela é, como ela funciona, eu quero te pedir que você deixe seu like, se você ainda não deu, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e ele vai mandar para mais pessoas. E aí cada vez mais vou conseguir produzir conteúdo para vocês. Posso contar contigo? Muito obrigado desde já. Vamos seguir falando então sobre essa estabilização da Selic. Então vamos lá, gente. Falando então um pouquinho sobre aonde então investir com essa estabilização da taxa Selic. Desculpa. Gente, temos que lembrar que a gente está vivendo um período de muitas incertezas, né? Temos a incerteza política no Brasil. A gente tem uma previsibilidade de estabilização da Selic, pelo menos até a metade do ano que vem. Mas a gente não sabe qual vai ser a nova equipe econômica. Então, por mais que a gente tenha indícios de quem seria o vencedor das eleições, a gente nunca pode ter total confiança. Então é um momento de dar uma segurada e ser um pouquinho mais conservador para não acabar perdendo dinheiro. A gente tem outro fator muito importante, que é a taxa de juros americana. Isso influencia diretamente para nós aqui. Então esses dois fatores fazem com que a gente tenha que ter muita cautela nesse momento. Há uma estabilização da Selic, isso é bom para a gente, mas a gente tem que ter uma cautela no que diz respeito a analisar os investimentos. Eu vou comentar um pouquinho para vocês aqui sobre então quais seriam os melhores investimentos para esse momento de estabilização da Selic. No momento de estabilização da taxa Selic, seria bacana você colocar o seu dinheiro em títulos atrelados ao CDI. Por exemplo, o Tesouro Selic 2025 seria um bom lugar para você colocar o seu dinheiro nesse momento de estabilização da Selic. Se você é conservador, se você é uma pessoa que não gosta de se aventurar muito, você poderia colocar até 75% do seu capital nesse tipo de título, porque com certeza iria te dar uma segurança bacana nesse momento. Mas, lembrando, nunca a intenção aqui é trazer alguma indicação de investimento, é só tentar clarear um pouquinho as ideias de vocês. Vocês não devem seguir meus conselhos sem antes estudar a fundo e verificar qual realmente é a melhor opção para você na sua situação. Então, não é uma recomendação de investimento, apenas uma posição minha aqui, como eu vou fazer. E talvez você se sinta aí identificado e queira fazer o mesmo, mas eu não estou indicando isso para você. Uns especialistas também indicam, para pelo menos ter no radar, os títulos de crédito corporativo, que são títulos de dívidas emitidos por empresas com remuneração atrelada à inflação e isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Esses também são boas opções aí que alguns analistas têm indicado. Beleza, gente? É claro que não poderíamos esquecer dos fundos imobiliários. Eles também estão em alta agora, com essa estabilização da Selic e indícios de queda. Fundos imobiliários são uma ótima opção para você aí alocar o seu capital, Então, poupança, a gente sabe que o retorno está ainda abaixo da inflação, então não vale a pena você deixar o seu dinheiro na poupança, temos outras opções bem melhores do que elas. Então, recapitulando, títulos públicos atrelados ao CDI tem indicação aí de alguns analistas de até 60% de alocação. Para conservadores, até 75% de alocação do capital. Beleza? Outra opção boa, mas mais ainda título aí de radar, são os títulos de crédito corporativo. Então, que são títulos de dívida emitidos por empresas com remuneração atreladas à inflação e isenção de imposto de renda para pessoas físicas. E é claro, os gloriosos aí que estão super na moda, fundos imobiliários, que lembrando são isentos de imposto de renda. Então, essas três opções aí são boas e são listadas aí por especialistas como bons locais para você alocar o seu capital nesse momento de estabilização da Selic e com aí perspectiva de baixa nos próximos meses aí, Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje, conversando um pouquinho com vocês aí sobre essa estabilização da Selic na reunião do Copom dessa última quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma coisa para contribuir, comentar, críticas, sugestões, a gente está aqui aberto nos comentários. Você pode deixar aqui sua opinião, sua contribuição. Se houver qualquer informação que estiver errada nesse vídeo também, você pode me corrigir aqui abaixo. Você fica à vontade para fazer isso. E todos vocês que estão assistindo, façam isso também. Vão até os comentários e verifiquem se tem alguém aí que talvez tenha mais conhecimento que eu e possa estar aí trazendo informações relevantes também. Beleza, gente? Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe cada um aí. E muito obrigado por acompanhar o vídeo. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.